Fé e razão trabalham juntas nessa série investigativa que envolve a Igreja Católica. Não sai daí! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Erika Eremenko e hoje no Ao Pé da Lente eu vou falar pra vocês de uma série, olha, bem interessante que eu vi poucos canais falando a respeito. Eu estou falando de Evil. Série que só tem uma temporada até o momento, mas que já renovou para uma segunda temporada que deve chegar lá pela segunda metade de 2021. Mas vamos por partes, vamos conhecer essa história de perto. Kristen Bouchard é uma psicóloga forense que se une a David Acosta, um padre em formação, e a Ben Shakir, um especialista em tecnologia, para investigar alguns fenômenos que andam acontecendo, como posses demoníacas, espíritos e supostos milagres. A primeira temporada de Evil possui 13 episódios e a série tem aquele formato que eu particularmente gosto bastante, que a cada capítulo um caso é examinado e resolvido pelo trio, mas ao mesmo tempo a gente acompanha o desenvolvimento dos personagens principais, a gente conhece um pouco sobre o seu passado e o vínculo que se forma entre eles ao longo da trama. O bacana dessa série é que ela tem a seguinte premissa: tudo que a gente desconhece, a gente tem uma certa tendência a atribuir uma origem sobrenatural. Evil entra com inteligência nessa seara já muito explorada na televisão, em séries como Supernatural, Pushing Daisies, Ghost Whisperer e até minha preferida de todas, Miriam, com a atriz Patrícia Arquette. Mas diferentemente de todas essas séries que eu mencionei para vocês, essa daqui consegue acertar no equilíbrio entre fé e razão. E isso ocorre por conta desse grupo de analistas e investigadores bem heterogêneo. Então, de um lado você tem uma mulher, ela é psicóloga, ela tem um pensamento extremamente analítico, ela é inclusive ateia. Do outro lado você tem um homem que está prestes a se tornar padre e que é, por definição, um homem de muita fé. E do outro você tem um muçulmano especialista em tecnologia. Esse contraponto entre fé, razão e tecnologia é a grande base dessa série. O maior ganho aqui são os diálogos bem escritos e que dão fundação firme ao debate que surge entre eles enquanto eles examinam os casos e procuram por uma resposta. Para cada evento sobrenatural, eles mostram um viés racional e outro pautado na fé, e sempre ao final de cada capítulo a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, podendo tender para qualquer um dos lados. E essa é a riqueza dessa série, que entende como ninguém que possessão se assemelha à insanidade. E que insanidade se assemelha à possessão. Mas e aí, Erika? Dá medo? Olha, eu não vou mentir pra vocês, gente. Evil possui alguns elementos assustadores, sim, mas o objetivo aqui não é dar susto em você. O objetivo é a manutenção desse suspense, desse mistério. Eu gosto muito do fato deles incorporarem alguns elementos do nosso dia a dia, como a Alexa, como um óculos 3D para criança que tem um joguinho, mas que daí aparece uma menina estranha dentro, que pode ser um espírito maligno? Pode, mas pode ser um hacker que invadiu o sistema tentando assustar uma família? Pode também. Ou até os terrores noturnos da Kristen, que começa a ter pesadelos extremamente vívidos com um demônio chamado George. O inusitado desse demônio é que ele não entra no quarto da Kristen só para assustá-lo, que já teria algum efeito, mas iria para um lugar comum. Não, ele entra no quarto dela à noite com toda uma retórica por trás, batendo altos papos, e ele tem alguns apontamentos muito interessantes acerca da vida dela, como por exemplo, essa atração que ela sente por um determinado padre. O aparecimento do George faz a gente pensar que talvez ele exista. Talvez não. Talvez ele seja uma manifestação da culpa que ela sente que vem para assombrar ela. Talvez seja os dois. Não dá para saber. Hi. George is the name. Good to meet you. Are you wearing any underwear? For your new boss, David. Outro ponto interessante da série é a dualidade do David Acosta, que ainda não se tornou padre porque tem algo ali na vida dele que insiste em ficar nas sombras. Ele, por exemplo, tem ciúmes de uma moça que diz que conversa com Deus. Outro personagem muito interessante é o Leland Townsend,
que é responsável pela demissão da Christine, mas lá no primeiro episódio, gente, isso aqui não é um spoiler, porque já acontece logo no começo, e que insiste em ficar rondando a vida dela, plantando discórdia, manipulando as pessoas para cometer atos hediondos ou até se aproveitando das carências de outros seres humanos. Vale mencionar que o elenco está todo muito bem entrosado, a Katja Herbert segura bem esse papel de mente lógica da série, o Michael Coulter está muito bem como esse padre indeciso sobre o seu caminho, o Asif Mandvi consegue promover os alívios cômicos pra gente dessa série, mas claro, tudo muito bem colocado, de uma forma inteligente, e o Michael Emerson repete aqueles olhares que assustaram a gente em Lost e que ainda se provam muito eficientes. E claro, tem que falar das 4 filhas da Katja Herbert na trama. Essas meninas possuem um entrosamento em cena, uma espontaneidade super bonita e que acabam encantando o espectador. Evil é uma série rica em pontos de vista que promove debates genuínos ao colocar lado a lado pessoas tão diferentes e que cumpre o seu papel, usando a razão como arma, a fé como escudo e a tecnologia como retaguarda, e que trabalha o tempo inteiro com a mente do espectador, plantando dúvida dentro da gente pelas questões incômodas que apresenta. Se você se interessou, essa série está disponível no Globoplay. É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa dica. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like pra mim, escrever aqui nos comentários se você já viu essa série, se você se interessou em ver. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, já ativa o sininho, porque assim o YouTube avisa você assim que eu colocar um novo vídeo no ar. Como sempre, muito obrigada pela sua companhia, uma excelente semana pra você e cola na lente.